Opa, gente, então, voltando aí, né? É, falando da aceitação, né? Então, a gente, quando faz alguma coisa, a gente gostaria que muitas coisas acontecessem como a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, né? A gente queria as coisas do nosso jeito, a gente gostaria que as coisas acontecessem do nosso jeito, mas nem sempre acontecem, por inúmeros motivos. Então, assim, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, se a gente aprende a aceitar as coisas que não aconteceram do jeito que a gente gostaria, não é se conformar com aquilo, não aconteceu e beleza, nunca mais vou tentar, não. É aprender a aceitar que aquilo não aconteceu como você gostaria naquele momento e insistir, né, em persistir em você realizar para até ter o objetivo que você gostaria que você tivesse alcançado, né? Então, ver que não deu naquele momento, mas ficar persistindo até você conseguir aquilo que você gostaria, né? Mas quando não acontece como você gostaria, aprender a aceitar. Você ficar em estado de aceitação, aceitar que não aconteceu como você gostaria, né? Então, quando você entra em estado de aceitação, você fica mais relaxado. E quando você fica mais relaxado, você fica num fluxo de energia mais alta, né? Ou quando você ou aprender a aceitar quando as coisas não acontecem como a gente quer na vida, como a gente gostaria que acontecesse na vida, ou se não, quando acontecem situações na nossa vida, eventos com a gente, com outras pessoas, ou familiares, amigos, ou coisas na vida que acontecem que a gente não gostaria que aquilo que acontecesse, né? Então, sei lá, quando acontecem coisas negativas que a gente não gostaria que acontecesse com a gente ou com outras pessoas que a gente gosta, ou outras situações, ou pessoas que a gente não... Enfim, a gente tem coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas quando algumas coisas acontecem elas e fogem da nossa alçada, quando fogem da nossa responsabilidade, quando fogem do nosso campo de ação, nem sempre é fácil a gente lidar com coisas que não são agradáveis, mas se a gente consegue pelo menos ficar num estado de aceitação, falando assim, olha, eu não entendo porque isso aconteceu, não entendo ainda porque aconteceu, mas o tempo vai me trazer as respostas, né? Não cai um fio de cabelo se não for da vontade divina, né? Essa frase que a gente conhece, uma folha de uma árvore se não for da vontade divina, né? Então, quando acontecem coisas que a gente não entende na nossa própria vida ou com a vida das pessoas ao nosso redor, ou com outras situações que a gente não gostaria que fosse dessa maneira, mas aconteceram, quando a gente aprende a aceitar aquilo, né? Olha, eu não entendo, não gostei daquilo que aconteceu comigo, com alguém ao meu redor, eu não gostei, não gostaria que isso acontecesse, mas eu não entendo por que isso aconteceu, mas quando a gente aprende a aceitar as coisas, não é fácil, não estou falando que é legal a gente passar por situações negativas ou pessoas que a gente conhece também, que a gente gosta, passarem por situações e tal, né? A gente não gostaria de várias coisas, mas não é agradável vivenciar coisas negativas, né? Com a gente ou com os outros, né? Mas quando a gente aprende pelo menos a aceitar aquilo que aconteceu, buscar aceitar que a gente pode não ter a resposta naquele momento, mas que a resposta sempre chega, né? Se a gente aprende a aceitar aquela situação que aconteceu, né? Se a gente consegue ficar no estado de aceitação, isso deixa a gente, não que a gente vai se conformar, como eu digo, né? Mas aprender que ficar no estado de aceitação e entender que na hora certa a gente vai entender as respostas de tudo, né? E quando a gente fica no estado de aceitação, a gente fica no estado mais de fluxo, a gente não tensiona tanto, não fica tão tenso assim, ou tensiona o mínimo possível, e quando a gente consegue aceitar aquilo que aconteceu, né, e esperar que a resposta venha na hora certa, a gente faz a nossa parte, mas espera que a resposta venha na hora certa, né? Porque nem tudo depende da gente, né? Quando a gente fica nesse estado de aceitação, esse estado de aceitação permite que a gente fique num fluxo de energia mais elevado, que faz com que o quê? Que faz com que a gente fique nesse fluxo de energia que não chega a ser felicidade, mas é próximo de uma energia, próxima da energia da felicidade, que é do fluxo, de aceitação. E aí se a gente pelo menos não ficar feliz, pelo menos a gente fica no estado de aceitação, que não tensione, não baixa a nossa energia, não drena a nossa energia, não tira a nossa energia. Então, não é fácil lidar com vários desafios que a gente tem na vida. Para ninguém é, e nenhum tipo de desafio. Mas quando a gente aprende a aceitar aquele desafio que a gente está passando, nunca se conformar, mas aprender a aceitar e fazer tudo para a gente poder superar aquele desafio, né, seja com a gente ou com os outros, ou aprender a aceitar que tudo tem um porquê na vida, quando a gente aprende a ficar nesse estado de aceitação, porque tudo tem uma explicação e um porquê, a gente, na hora certa as respostas vêm, quando a gente fica nesse estado de aceitação, isso permite com que a gente fique no estado maior de relaxamento, de aceitação, de fluxo de energia. A gente pode não ficar feliz, porque tem coisas que não deixam a gente feliz mesmo, não tem como. Mas a gente fica no estado de aceitação, a gente fica menos pior, ou senão um pouco melhor, ou senão a gente fica pelo menos no fluxo, porque tudo depende do que aconteceu, né? Do que aconteceu e o estado de aceitação vai permitir a gente ficar num nível pelo menos neutro com isso tudo, ou senão não baixar muito a nossa energia.
Então isso permite que a gente fique em um estado de fluxo um pouco melhor e as nossas energias se mantêm um pouco mais constante, o fluxo de energia se mantém um pouco mais constante. E se a gente não está feliz, pelo menos a gente fica num estado um pouco mais próximo da neutralidade, o máximo que dá para ficar de acordo com a situação, porque passar por situações difíceis não é fácil para ninguém, né? Mas tudo tem uma resposta na vida e que com o tempo certo a gente acaba chegando a todas as respostas, todas elas chegam para a gente, é só questão de tempo. Né? Quando a gente busca as respostas, elas vêm. E tudo vem na questão de tempo e na hora certa. Nem sempre na hora que a gente gostaria, mas na hora certa que a gente tem que ela tem que chegar pra gente. Né? Então, o terceiro ponto que eu falo que é importantíssimo, que é um dos pontos que aumenta a nossa felicidade, é o que? É a aceitação. A aceitação é o terceiro ponto, que é um ponto que ajuda a gente a se tornar mais feliz, ou pelo menos ficar no fluxo da felicidade, ou pelo menos no fluxo de neutralidade, sem baixar a nossa energia, ou baixando o mínimo possível. Então a aceitação é outro ponto que mantém a gente nessa conexão com essa energia, que é a energia da felicidade, que a gente chama, que permite a gente a felicidade, ou é uma energia cósmica, uma energia universal, energia de Deus, energia divina, energia do amor. É uma atitude que a gente tem que permite a gente estar nesse fluxo dessa energia. Então esse é um terceiro ponto que ajuda a gente a aumentar a nossa felicidade, ou pelo menos manter a felicidade, ou pelo menos se tornar mais constante nesse fluxo da energia que permite que a gente seja feliz. Né? Então a aceitação é o terceiro ponto importante para esse processo de aumento de felicidade, ou de pelo menos manutenção da constância da felicidade, ou do fluxo de energia, ou da neutralidade. Né? Ou pelo menos com que ela não baixe muito a nossa energia. Né? Ou se baixar o mínimo possível. Então, eu falei dos pontos importantes. Então vamos lá. Primeiro ponto é a realização, realizar o que gosta. Segundo ponto é a gratidão, agradecer por tudo. Terceiro ponto é aceitação. Aceitação, a gente buscar o estado de aceitação por tudo e por todos, né? O máximo que a gente conseguir possível. E o quarto e último ponto que eu vou falar hoje é o quê? O quarto e último ponto é o ponto do perdão. O quarto ponto, que é o ponto que aumenta a nossa felicidade, é o perdão. O perdão é um outro ponto, é uma outra atitude que aumenta a nossa felicidade. E se ela não aumenta a nossa felicidade, porque ela aumenta. Ela é um mecanismo que faz com que aumente a nossa felicidade, que faça com que a gente regresse ao ponto da felicidade, com que a gente regresse ao fluxo das energias que permitem a gente sentir a felicidade. É o ponto que é a atitude, é o ponto que faz com que a gente regresse ao estado de fluxo, de fluxo para as energias da felicidade. Então o perdão parece uma coisa simples, mas é uma atitude importantíssima que a gente pode ter, é um ponto importantíssimo que a gente pode ter, que ajuda a gente a estar no estado maior de felicidade. Quando a gente aprende a se perdoar e a perdoar os outros. Quando a gente consegue se perdoar, porque a gente pode ter uma tendência, por vários motivos, por várias histórias, a gente pode se cobrar, e se cobrar de muitas coisas. E essas cobranças que a gente faz com a gente mesmo, elas fazem com que essa cobrança, crítica, quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa, a gente pode se cobrar muito, se criticar muito. E quanto mais a gente cobra, mais a gente critica, mais a gente está tensionando a gente, mais a gente está focando no negativo e deixando a gente tenso. E quando a gente fica tenso, a gente baixa e bloqueia nosso fluxo de energia e a nossa energia começa a baixar, começa a drenar a nossa energia começa a baixar e fica lá baixinha, né? Então a cobrança que a gente faz com a gente baixa a nossa energia. E a mesma coisa quando a gente cobra os outros, né? A cobrança com os outros, a crítica com os outros, né? Quando alguém faz alguma coisa com a gente, que a gente cobra demais os outros, ou quando alguém faz alguma coisa que magoa a gente também, né? E a gente não perdoa, a gente fica, quando a gente não perdoa, quando a gente critica os outros, é a mesma coisa, a gente baixa energia. Quando você critica, quando você cobra os outros, você baixa a sua energia. Pode perceber, quando você cobra dos outros, é porque no fundo a gente acaba fazendo com a gente também, né? A gente só replica para os outros aquele... Bom, o que a gente faz com os outros é o que a gente faz com a gente sempre, só um reflexo, uma extensão. Mas você pode perceber que quando você cobra dos outros, quando você se critica dos outros, mas de maneira pesada, você fica tenso. E quando você fica tenso, o que acontece? Você baixa esse fluxo de energia. Então as nossas energias baixam quando a gente está cobrando ou criticando os outros de maneira ferrenha, de maneira pesada, de maneira ácida, de maneira negativa, né? Então isso baixa as energias quando a gente cobra os outros. Baixa a nossa energia também, dos outros é a nossa. Mas... O perdão, mesmo quando assim, falando de perdão, né? Quando a gente consegue perdoar a si mesmo das coisas que a gente faz, que a gente para de se cobrar, de se criticar, quando a gente se perdoa de algum erro que a gente fez, a gente se sente melhor. Quando a gente se perdoa, a gente relaxa, fala assim, me perdoo por isso, aquilo que eu fiz. Quando você perdoa, você
você relaxa. E quando você relaxa, você entra no fluxo de energia, né? E entra no fluxo de aumento de energia, na nossa energia de felicidade. Então, quando a gente se perdoa, a gente entra nesse fluxo de energia e começa a aumentar a nossa felicidade de novo. E quando a gente perdoa os outros, né, nem sempre perdoar é fácil. Perdoar a si mesmo ou perdoar os outros. Às vezes alguém faz alguma coisa que magoa a gente. E aí o que acontece? Quando a gente faz essas coisas, quando alguém faz alguma coisa que magoa a gente, que incomoda a gente fica com aquilo lá, com aquela mágoa dentro, aquele rancor dentro, aquela lembrança sempre negativa daquilo que a pessoa fez pra gente. E quando a gente não consegue perdoar a pessoa, no fundo a gente sempre está se ligando com aquela pessoa. Toda vez que a gente pensa na pessoa, a gente lembra dela, a gente lembra daquela situação negativa e a gente fica o quê? A gente fica tenso, fica negativo, fica com raiva, fica com rancor, fica com mágoa. E aquilo que a gente lembra, aquelas lembranças, fazem com que a gente lembre de coisas negativas e a gente fica tenso. E quando a gente fica tenso, a gente baixa a nossa energia de felicidade, a gente fica menos feliz. A gente acaba baixando a nossa energia de felicidade, a gente começa a ficar negativo, começa a drenar a nossa energia, começa a baixar a nossa energia. Então, quando a gente não consegue perdoar alguém, quando a gente lembra da pessoa que a gente não fez alguma coisa pra gente, que a gente está com mágoa, com rancor da pessoa, né? Quando a gente lembra daquela pessoa, toda vez que a gente lembrar dela, a gente vai lembrar com mágoa, e aquilo vai baixar a nossa energia, né? Então, quando a gente não perdoa a pessoa, a gente cria um vínculo, uma ligação com a pessoa, que toda vez que você lembra dela, você lembra de alguma emoção negativa, e aquilo vai gerar raiva para você, rancor, mágoa, tristeza, alguma coisa negativa em você, e vai te alimentar com emoções negativas, e aí a sua energia vai baixar. Então, quando você não consegue perdoar as pessoas, quando fazem alguma coisa para você, né, quando você não consegue perdoar, quando você não consegue perdoar, você se liga com aquela pessoa, que toda vez que você lembra dela, você se liga com a pessoa, você vai lembrar de coisas negativas e vai baixar a sua energia. Agora, a partir do momento que você consegue perdoar as pessoas, quando você consegue perdoar a pessoa, você faz o quê? Você relaxa. Quando você perdoa, você fala assim, perdoa a pessoa. Né? Eu perdoo por aquilo que ela fez. Né? Em algum momento você vai conseguir compreender a pessoa e vai conseguir perdoar, porque isso é um processo de compreensão e aceitação, e uma hora você consegue perdoar a pessoa. Né? E às vezes não é fácil, né? Porque pode ser coisas simples, coisas intermediárias ou coisas mais pesadas. E não é fácil. Mas tudo na hora certa, a resposta chega. Seja para a gente compreender de coisas, de alguma coisa dessa vida, de coisas de outras vidas também. Então a explicação sempre chega na hora certa. Então eu acredito que a maior parte das explicações chega enquanto a gente está vivo. Mas senão quando a gente estiver vivo, quando a gente estiver nas outras dimensões, as explicações de coisas elas chegam para a gente. E a gente sempre compreende as coisas, né? Mas eu acredito na compreensão das coisas quando a pessoa busca uma compreensão para entender sobre a pessoa. Quando você passa alguma coisa nessa vida, eu acho que as respostas, mesmo às vezes, mesmo de coisas mais intensas, que às vezes são ligadas com coisas de outras vidas passadas, as respostas que vêm de ordem espiritual, elas chegam para a gente nessa vida, né? Então, eu acho que tudo chega uma resposta na hora certa e tudo uma hora a gente consegue compreender. E com o passar do tempo a gente consegue até perdoar as pessoas, porque as explicações chegam, né? Elas chegam, por mais pesadas que chegam, uma hora a resposta chega, porque nada no universo, nada na vida, por mais que pareçam ser aleatórias e por acaso, nem sempre são, porque a gente tem várias e várias vidas, que é o meu ponto de vista, e as respostas sempre chegam e sempre tem explicação para tudo, né? Nada não deixa de ter explicação, tudo tem uma explicação. E nem sempre é fácil a gente perdoar, né? Mas numa hora certa, por ordem espiritual, no momento certo, as explicações de tudo na vida chegam e a gente consegue compreender. Né? Mas isso tudo no seu tempo, tudo no tempo certo. As explicações de coisas que acontecem também, eu falo por perdão, porque às vezes perdoar de coisas mais profundas nem sempre é tão fácil. Mas na hora certa, por ordem de manejo da espiritualidade, do mundo espiritual, para aquela pessoa que está passando por alguma situação, na hora certa a explicação chega. E quando ela chegar, a pessoa compreende as coisas, porque de várias situações. Né? Então, o perdão, que não é uma coisa simples e fácil, uma hora a explicação chega. Né? E aí, quando a gente consegue perdoar de coisas simples, de coisas intermediárias, ou até de coisas mais pesadas que é muito difícil de perdoar, quando a gente consegue chegar nesse ponto do perdão, quando a gente consegue entender e compreender tudo, a gente uma hora consegue perdoar. E quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta de um peso que toda vez que você lembra daquilo, você fica negativo, né? E quando você consegue perdoar a pessoa por aquilo que ela realizou para você, quando você perdoa, você fala assim, eu perdoo aquela pessoa. Quando você consegue
finalmente perdoar, seja por coisa simples ou intermediária, ou coisa mais pesada, mas quando você conseguir, cada um na sua situação, eu estou falando isso porque abrange muitas situações diferentes, desde a mais simples, a intermediária, até a mais profunda, mais pesada, mais forte, quando a pessoa conseguir perdoar, ela solta um peso, né, das costas. Então, quando ela consegue perdoar, eu perdoo aquela pessoa, ela se liberta de um peso que segurava ela, e aquele perdão faz com que ela relaxe. E quando ela entra no estado de relaxamento, né, aquele perdão, o ato de perdoar, eu perdoo, o ato de perdoar faz com que a pessoa entre num mecanismo energético que ela relaxa, e esse relaxamento faz com que ela entre de novo no fluxo de energia, que é um fluxo de energia que permite com que ela se sinta melhor, já começa a precipitar a felicidade, um estado de mais felicidade, ou de pelo menos conexão próximo de alguma energia que é mais neutra, de neutralidade, que fica mais próximo da felicidade. Porque uma energia negativa tira a felicidade, uma energia mais neutra já fica numa neutralidade. Uma energia de felicidade não, é outra coisa, né? Mas o perdão, ele vai se encaminhando para uma energia de felicidade, porque te deixa em um estado mais de neutralidade, no estado negativo que você fica quando você não perdoa alguém. Quando você consegue perdoar, você vai entrando num estado mais de neutralidade. Eu perdoo. Ah, eu perdoo aquela pessoa. Ah, hoje eu consigo perdoar, eu perdoo aquela pessoa. Quando você perdoa, você relaxa. Quando você relaxa, você entra nesse estado de neutralidade. Esse estado de neutralidade é mais próximo do estado de aceitação. Esse estado de aceitação já é mais próximo de um fluxo de energia que já vai se encaminhando para energias mais próximas da felicidade. Se não a felicidade, pelo menos mais próxima, né? E já não baixa mais a nossa energia e simplesmente coloca a gente no estado de já mais de neutralidade, o que já é melhor do que ficar no estado negativo, né? Então, quando se consegue fazer isso, porque não é fácil, não é simples, quando se consegue, isso já aumenta a nossa energia, já coloca a gente no estado de mais relaxamento, de melhora. A gente começa a sentir melhor a gente com a gente mesmo. Então, esse ponto do perdão é um ponto muito importante para o aumento da nossa felicidade também. Se não a felicidade, pelo menos em neutralidade. Se não é numa energia negativa que baixa a nossa energia, aumenta o nosso padrão de energia para uma energia mais acima, né? Então, o que acontece? Então, gente, o perdão, que é esse quarto e último ponto que eu ia falar hoje para vocês, é um ponto muito importante para o aumento da nossa felicidade, né? Então, é outro ponto muito importante, uma atitude muito importante que influencia na nossa felicidade. Então, gente, esse quarto e último ponto que eu falei é um ponto muito importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, que agora eu finalizei. Eu vim trazer para vocês hoje algumas dicas, que são esses 4 pontos, que são 4 pontos que aumentam a nossa felicidade. Então, vamos recapitular. Eu falei 4 pontos para vocês, né? Vamos lá. Ponto número 1, realização. Vamos lá. Ponto, as dicas que eu estou falando hoje para o aumento da nossa felicidade. Os 4 pontos para o aumento da nossa felicidade. Quais são? Número 1 é realização. Realizar aquilo que a gente gosta aumenta a nossa felicidade. Ponto número 2, a gratidão. A gente agradecer pelo máximo de coisas que a gente puder da nossa vida. Quanto mais a gente puder agradecer, maior é o fluxo e o aumento do nosso nível de felicidade. Então a gratidão leva à felicidade. Quanto mais a gente agradecer, mais feliz a gente fica. Então o segundo ponto é a gratidão. Terceiro ponto é o quê? A aceitação. Aprender a aceitar as coisas como elas são, e nunca conformismo, mas aprender a aceitá-las como elas são, como elas acontecem, tirar aprendizados disso, né? E aprender a aceitar as coisas como elas são, e que no momento certo a gente vai entender aquelas coisas. A aceitação aumenta nosso fluxo de energia e coloca a gente em estado maior de felicidade, ou se não, pelo menos em estado de neutralidade. Então é outra dica que coloca a gente nesse estado mais próximo da felicidade. E o quarto e último ponto é o perdão, que o perdão de perdoar a si mesmo e aos outros, quando a gente consegue fazer isso, coloca a gente, se não no estado, tira a gente do estado mais negativo, no estado pelo menos de mais neutralidade, que fica mais próximo do estado de encaminhamento para a felicidade. Então esses 4 pontos, que são a realização, a gratidão, a aceitação e o perdão, são 4 pontos importantes que aumentam a nossa felicidade. Então, gente, esses 4 pontos são 4 pontos muito importantes, se não os mais importantes, que auxiliam a gente no aumento da nossa felicidade, da nossa conexão com as energias do amor, das energias divinas, as energias universais e as energias que alimentam o nosso ser e que colocam a gente nesse fluxo de energia que gera esse sentimento que a gente chama de felicidade. Então, se vocês conseguirem, que não é fácil, é uma prática, é um desenvolvimento de hábitos, de atitudes, né? E isso é uma conquista, é dia a dia, ninguém nasce com isso, todo mundo vai aprendendo. Aliás, na vida ninguém nasce com nada, todo mundo vai aprendendo tudo. E essas dicas, a gente vai aprendendo
a praticá-las, e quanto mais a gente vai aprendendo a praticá-las, quanto mais a gente desenvolve o hábito de cada uma delas, quanto mais a gente vai conseguindo desenvolver o hábito de cada uma delas, mais a gente vai aumentando nosso nível de felicidade e mais a gente vai compreendendo muito mais coisa. Então, gente, essas 4 dicas que eu queria passar para vocês hoje são 4 dicas fundamentais, importantíssimas para o aumento da nossa felicidade, e que quando a gente mais praticá-las no dia a dia, a cada dia, quanto mais a gente conseguir praticá-las, mais isso vai fazer com que a gente aumente o nosso estado de felicidade e com que isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais feliz, com que a nossa felicidade aumente cada vez mais lá para cima, no talo, e que a gente fique cada vez mais feliz, mais radiante, e com uma felicidade cada vez mais gradiente, que ela é exponencial, que ela vai subindo cada vez mais, aumentando cada vez mais. Quanto mais a gente compreende a vida, quanto mais a gente compreende a si próprios, mais a gente vai aumentando nosso nível de felicidade. E essas 4 atitudes, elas ajudam a gente no nosso aumento de felicidade. Então, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo que eu queria dividir com vocês. Essas são as dicas que eu queria passar para vocês, para começar o ano, né, dividindo com vocês dicas importantes para vocês praticarem, que eu já pratico comigo, que eu já aplico em mim, e eu estou dividindo com vocês coisas que funcionaram para mim e que eu vejo que funcionam com muitas pessoas, e que não só tenho a teoria, mas eu tenho a prática também, e que eu tenho certeza absoluta que elas aplicadas na vida de vocês a cada dia, de maneira consciente, e desenvolvendo cada vez mais cada uma dessas 4 atitudes, esses 4 pontos que eu falei, vai aumentar cada vez mais o nível de felicidade de vocês, e vocês vão se tornar cada vez mais, passo a passo, degrau a degrau, né, de pouquinho em pouquinho, cada vez mais felizes. Não existe salto na natureza, tudo acontece degrau por degrau. Então isso é dia após dia, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, cada dia a gente vai evoluindo mais. Então de pouquinho em pouquinho, a gente praticando essas coisas, a nossa felicidade vai aumentando cada vez mais. Então, gente, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Esses são os pontos que eu queria dividir com vocês. Esses 4 pontos que aumentam a nossa felicidade. São as 4 dicas, essas são essas dicas, esses 4 pontos que aumentam a nossa felicidade e potencializam a nossa felicidade e fazem com que ela suba cada vez mais e mais e mais para níveis cada vez mais altos de felicidade. Beleza, gente? Então é isso aí. Então agora eu vou encerrando aqui o vídeo de hoje, tá? Esse vídeo é o primeiro vídeo desse ano, de 2025, para começar aqui dividindo com vocês essas dicas de aumento de dicas super importantes para o aumento da nossa felicidade. Beleza? É isso aí, gente. E aí, para finalizando aqui, antes de finalizar, eu queria falar para vocês, falar um pouquinho dos meus trabalhos agora aqui, momento de propaganda, tá? Eu vou dividir com vocês agora aqui algumas coisas. Eu tenho vários trabalhos que estou desenvolvendo para atender vocês, para servir vocês, né? São vários trabalhos que eu venho desenvolvendo durante uma vida, e há muitos anos que eu já venho desenvolvendo, há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, enfim, eu tenho vários trabalhos desenvolvidos, cada um está num tempo de desenvolvimento, cada um vem desenvolvendo a uma época da minha vida, alguns mais antigos, alguns são mais recentes, alguns eu estou desenvolvendo ainda para lançar para vocês mais para frente. Eu tenho vários trabalhos que eu desenvolvi para ajudar vocês, para servir vocês. Então eu tenho trabalhos de leitura, que é a leitura de nome das pessoas, que é um método que eu desenvolvi de ler o nome das pessoas, que funciona como se fosse fazer uma leitura de mapa astral, de numerologia, né? Eu, através do nome das pessoas, eu extraio informações da vida das pessoas, passado, presente, futuro, e vários campos da vida da pessoa. Então eu faço um trabalho de leitura do nome da pessoa, tá? Como se fosse um mapa astral. Então eu tenho esse trabalho, faço para pessoas, faço também leitura de nome de empresas, de empresas, de negócios que estão começando, que já existem, de produtos. Eu faço análise do nome de tudo que existe, de pessoas, de empresas, de produtos, de serviços, de tudo. Tá? Então eu tenho esse trabalho de leitura, eu tenho trabalho de consultoria, que é um trabalho de consultoria que eu uso minha base, minha visão de negócio que eu tenho para minha formação, que eu tenho de publicitário, que trabalhei com vários, enfim, com muitos anos nessa área, enfim, tem toda uma bagagem de negócios, assim, de visão de negócio. Então eu sou nessa consultoria que eu dou, é uma consultoria mais voltada para empresas, né, para serviços, para negócios, né, quem está começando alguma coisa, eu consigo ajudar no desenvolvimento do nome de produtos, de empresas e de serviços, né, usando a minha bagagem de visão de negócios, de publicitário, com essa visão da minha leitura sobre o nome das pessoas, que é uma leitura energética que eu faço. Eu leio através do nome das pessoas, ou das empresas, eu leio a história energética das pessoas e empresas. Então eu sou nessa consultoria a minha visão de leitura energética do nome com a minha visão de negócios. Então eu tenho uma consultoria mais voltada para negócios mesmo, serviços e produtos, né, para desenvolvimento dessas coisas. Então eu tenho meu trabalho de leitura, tenho meu trabalho de consultoria, tenho meu trabalho de orientação, eu tenho um trabalho de orientação que eu passo orientação para as pessoas em vários campos da vida. Eu tenho um trabalho de orientação e felicidade,
que é um trabalho curto que eu passo orientações para a pessoa aumentar o nível de felicidade dela. Eu tenho um trabalho de orientação de vida, que eu consigo orientar a pessoa em vários campos da vida dela. Hoje, começo de 2025, só tem 2 áreas que eu não passo orientação ainda, porque são áreas que eu ainda não estou pleno o suficiente. Eu tenho até visão clara sobre essas coisas, mas como eu não tive o resultado prático ainda, então eu não falo dessas áreas ainda, mas em breve eu vou falar, porque em breve eu vou estar pleno nessas áreas. Mas eu tenho essa orientação que eu chamo de orientação de vida, onde vários campos da vida humana eu consigo passar orientações para a pessoa, para a vida dela, só com exceção de duas áreas, agora em janeiro de 2025, que eu não passo ainda, tá? São só 2 áreas ainda, mas num futuro próximo eu já vou estar orientando também para essas áreas. Então eu tenho trabalho de orientação de felicidade, orientação de vida, tenho trabalho de orientação em saúde, que é quando a pessoa é um trabalho que eu ajudo as pessoas para orientação de quando ela adoece e orientação de cura. Tenho todo um trabalho de holístico sobre isso, né, que eu ensino a pessoa, eu ajudo a pessoa a direcionar ela para a cura, mostro o caminho porque ela adoeceu e como se curar, né, por todo um processo de leitura do físico, do mental, do emocional, do espiritual, né. Então eu tenho orientação em saúde, tenho trabalho de orientação em saúde, tenho o trabalho de orientação espiritual também, que é uma coisa que eu tenho há muito tempo, que já tenho todo um contato, enfim, tem todo um desenvolvimento espiritual meu, com muitas coisas que eu faço durante a vida inteira, né, e minhas interações com a espiritualidade também. Então são isso, tem trabalho de orientações, trabalho de orientação de felicidade, orientação de vida, orientação em saúde, orientação emocional também, quando as pessoas não estão legais, também tem o trabalho de orientação emocional também, e tem orientação espiritual. São várias orientações que eu passo para as pessoas. Então, tem um trabalho de leitura, de consultoria, de orientações, tem um trabalho de mentoria, que é um trabalho de mentoria em felicidade, que nas próximas semanas eu estou começando a divulgar esse trabalho também, que é um trabalho mais detalhado, tipo um trabalho de coaching, de acompanhamento mais pessoal com a pessoa, para potencializar a pessoa na felicidade no máximo, assim, que aí eu aplico nas pessoas essa metodologia, que é uma metodologia que eu desenvolvi durante 20 anos, que é um estudo que eu desenvolvi durante 20 anos sobre a felicidade, e eu desenvolvi uma metodologia sobre felicidade para ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes. E aí, né, é um estudo de 20 anos. Eu desenvolvi um método durante 20 anos para ajudar as pessoas a serem mais felizes. E nessa mentoria eu aplico quase de maneira individual no comecinho agora, e depois eu vou partir para grupos, para passar essa mentoria, a princípio individualmente com algumas pessoas, depois em grupos, para ajudar detalhadamente a aplicar essa metodologia que eu desenvolvi nas pessoas, para aumentar a felicidade delas no máximo possível. Então eu tenho esse trabalho de mentoria. Tenho também um trabalho de palestras, com palestras em vários assuntos diferentes, seja de felicidade, sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre o universo, né? Então eu tenho várias palestras diferentes, né, também. Tenho cursos também, tenho cursos sobre várias áreas também, que os cursos, eu tenho já programado vários cursos para fazer, mas agora, nesses próximos meses, eu vou começar a lançar meus cursos. Então meus primeiros cursos vão ser cursos sobre felicidade. Vai ter o primeiro curso, que é um curso de introdução à felicidade, tá? Depois vai ser um segundo curso, que vai ser um curso de orientação para potencialização da felicidade, né? Então, enfim, vão ter vários cursos que eu vou começar a dar. Depois vai ter curso na área de saúde, que eu vou dar para as pessoas também. Curso de espiritualidade. Enfim, são muitos cursos que eu vou começar a lançar agora também. Então, eu vou ter um curso para entregar também para as pessoas, para servir todos vocês. Também tem um trabalho de pintura, que agora eu vou voltar a fazer meus trabalhos de pintura, de pinturas abstratas que eu faço, né, que eu comecei a fazer, eu parei, agora estou retomando, e eu vou começar a pintar sob encomenda também, e depois eu vou começar, de repente, como é que for do volume de pessoas, talvez eu comece a fazer cópias e vender cópias também, então vai ter o trabalho de pintura também. Então, gente, é isso, são esses todos os meus trabalhos que eu estou fazendo hoje. Tenho mais trabalhos que eu tenho meus trabalhos, esses são os que eu tenho hoje, mas cada vez vou ter mais trabalhos para servir vocês, para atender todos vocês, né? A minha ideia são trabalhos para atender cada vez maior número de pessoas, sempre trabalhos com grandes grupos, para aumentar cada vez mais. E assim vai indo, né? Então, gente, esse aqui foi um momentinho propaganda minha mesmo, para fazer propaganda para vocês de alguns trabalhos meus. Então, assim, se você tiver interesse em conhecer mais meus trabalhos, entra no meu canal aqui, no próprio canal Mestre da Felicidade, vai ter lá na descrição do meu canal, vai ter o link do meu site, vocês entrem no meu site e dá uma olhada lá no meu site, para vocês conhecerem um pouco mais de mim, dos trabalhos que eu faço, dos que eu estou para lançar, tá? E também no link de cada um dos meus vídeos agora, eu vou colocar o meu site, tá? No link de cada vídeo, e lá vocês vão poder acessar lá para conhecer meus trabalhos. E, bom, vão ter vários trabalhos que para servir todos vocês, e aí quem tiver interesse em algum trabalho meu, né, é só entrar em contato lá através do e-mail, do WhatsApp que tem lá também, né, eu vou ter trabalhos que eu vou ter atendimentos individuais e trabalhos de atendimentos em grupos, né, então eu tenho para fazer cada um dos trabalhos. Por enquanto eu ainda vou fazer alguns trabalhos individuais, e mais para frente eu vou concentrar só nos grupos mesmo, talvez um ou outro só individual, né, então é isso, meu foco vai ser em grandes grupos mesmo, né.
Então, gente, é isso. O que você tiver de interesse, então, ó, entra no canal. Bom, vocês já entraram para assistir esse vídeo, entra no canal Mestre da Felicidade. Quem gostar dos assuntos, quiser me acompanhar por lá, se inscreve no meu canal, quem tiver vontade, né? Eu falo sobre vários assuntos diferentes que ajudam a gente a aumentar a nossa nível de felicidade. Então, é um canal para potencializar a nossa felicidade, fala de vários assuntos diferentes. E aí, entre no meu site também, conheça mais um pouquinho de mim, dos meus trabalhos. E quem quiser meus trabalhos também, contratar alguns dos meus trabalhos, estou à disposição aqui para ajudar vocês, para servir vocês, com tudo que eu desenvolvi até hoje, né? Tenho 43 anos, com todos os meus aprendizados que eu tive até hoje, todas as riquezas que eu tive até hoje, todas as minhas experiências, e só dividindo com vocês aquelas coisas que realmente funcionam para mim na minha vida, que eu apliquei, que funcionam, que dão resultado. Então eu só divido com vocês coisas que realmente dão resultados na vida. Estou aqui para servir vocês com as riquezas que eu tenho, com os aprendizados que eu tive. Então eu estou aqui para servir vocês. Estou aqui para servir vocês com as qualidades que eu tenho e com meus trabalhos já desenvolvidos, tá? Estou aqui para ajudar vocês com tudo que eu tiver de riqueza, tudo que eu puder contribuir para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e cada vez mais plenos na vida de vocês, em várias áreas que eu tiver já bagagem suficiente para dividir isso com vocês. Beleza? Então é isso aí, gente. Vou terminando então aqui, terminei minha propagandinha dos meus trabalhos aqui. Entre no meu canal, Mestre da Felicidade, né? Entre no meu site que está lá, né? Na descrição do meu canal e embaixo de cada vídeo, que vai ter o meu canal também, meu site lá também, tá? Vai ter o site para vocês me conhecerem mais meus trabalhos também. Então é isso aí. Vou finalizando por aqui, gente. Vou ficando por aqui. Então eu vou finalizando esse vídeo e finalizando como eu sempre gosto de finalizar, que é o quê? Falar que a vida é uma escola e todos nós somos o quê? Alunos. Então todo mundo aqui vai aprender. Beleza? É isso aí, gente. Então valeu para vocês, um abraço bem grande para todos. Bom começo de janeiro para quem estiver assistindo agora. Bom começo de ano, que todos tenham um ano de 2025 maravilhoso. E quem já estiver assistindo já mais para frente, nesse ano, mais para frente, no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que tenham excelentes dias, excelentes meses, excelentes anos, com toda energia positiva, elevada e amorosa, e feliz, de alegria, de paz, de todas as energias mais elevadas do universo aqui para todos vocês. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos e um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Que tá um tempinho sem fazer vídeos. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos. É isso aí. Felicidades!